Queridos patriotas, eu sou o Sargento Roseno, venho aqui trazer uma informação com relação à intervenção militar constitucional prevista no artigo 142 da Constituição Federal. Ou seja, a intervenção militar constitucional, ela só pode ser pedida mediante um dos três poderes, ou seja, o poder legislativo, que é a Câmara dos Deputados Federais, que, lógico, com absoluta certeza, eles jamais irão pedir essa intervenção militar, porque quem está na corrupção, quem está no mundo do crime, agindo contra o povo brasileiro, com absoluta certeza não vai querer algo contra si próprio. Isso é o que manda a lei. A intervenção militar constitucional prevista no artigo 142 da Constituição Federal. Outro que pode pedir a intervenção militar constitucional é o poder judiciário, ou seja, o presidente do Supremo Tribunal Federal pode pedir uma intervenção militar constitucional nos termos do artigo 142 da Constituição Federal. E temos ainda o poder executivo, que é o presidente da República. O presidente da República, com absoluta certeza, na atual conjuntura do qual estamos vivendo, o Brasil, Michel Temer do poder, com várias acusações do qual está envolvido em corrupção, junto com o PT e todos os partidos que aí estão envolvidos, com absoluta certeza, não vai pedir a intervenção militar constitucional prevista no artigo 142. Ou seja, a população brasileira está vendida. Nós brasileiros estamos no bico do urubu. Desculpa a palavra simples e fácil de se entender. Nenhum desses três poderes irão pedir a intervenção militar constitucional no Brasil. Por quê? Porque, primeiramente, todos aqueles que querem intervenção militar no Brasil, querem que os militares venham assumir novamente a presidência da República, governar este país, banir, acabar com a corrupção, prender todos os políticos envolvidos em corrupção, prender todos os empresários envolvidos no mundo do crime político e financeiro. Eles não vão pedir essa intervenção, porque todos eles estão agindo em conluio, todos eles estão agindo juntamente com a mesma intenção. Então digo, a intervenção militar constitucional prevista no artigo 142 da Constituição jamais será pedida por uma desses três poderes. Não vai acontecer. Se o Exército Brasileiro resolver tomar no grito, isso vai ficar demonstrado um golpe militar. E diante da ONU, Organização das Nações Unidas, seremos totalmente reprovados e pelo mundo que aí estão, todos contra os militares e uma ditadura. Por quê? Muitos dizem que no Brasil teve ditadura militar. O Brasil nunca teve ditadura militar. A pessoa que vem dizer, você que é estudado, você que tem cursos, que diz que o Brasil teve uma ditadura militar, eu discordo do senhor. O senhor tem que procurar saber mais profundamente se houve ou não uma ditadura militar. O Brasil não houve ditadura militar. O Brasil nunca teve ditadura militar. O Brasil teve os militares no poder, que foi o melhor governo que esse país já teve. Foi o melhor governo do qual você tinha respeito, você tinha segurança, você tinha trabalho, você tinha desenvolvimento, você tinha crescimento. E nós tínhamos o respeito internamente e externamente. Hoje, nós não temos respeito algum. Nós somos desmoralizados. Muitos falam mal do nosso país. Por quê? Porque está uma bandalheira, está uma vergonha, o índice de corrupção está horrível. Então, quero deixar bem claro que nesse país não tem nenhum político e nenhum gestor em condições de governar esse país. Por quê? Porque não é o político que governa. Quem governa são os partidos políticos que brigam entre si
em busca de secretaria, em busca de cargos, prometendo: se você não votar no projeto A, no projeto B, nós não vamos te apoiar no governo. Se você não der essa secretaria, não vamos te apoiar na outra reeleição. Então, eles agem em conluio, todos eles agem no mesmo pensamento, formando proposta de emenda constitucional para simplesmente em causa própria. O povo que se ferre. Essa é a ideia deles. Então eu digo aos senhores: tenho, porém, tendo em vista que não tem como acontecer uma intervenção militar constitucional, que é impossível, que não vai acontecer pedida, requerida por um dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, esqueça, só tem um direito que está para o povo brasileiro. Se você pegar o artigo 1º da Constituição Federal, se você for no artigo 1º da Constituição Federal, no parágrafo único fala assim: artigo 1º da Constituição Federal, parágrafo único: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Quando a Constituição diz que todo poder emana do povo, é o povo que decide, é o povo que escolhe. Mas quando diz que exerce por meio de representantes eleitos, é quando você, eu, que fomos às urnas escolher um candidato, achando que esse candidato iria transformar a situação política do Brasil, ele nos traiu. O candidato que você votou, o candidato que você acreditou, ele traiu a sua confiança, ele traiu o seu voto. Então isso chama o quê? Que o exerce por meio de representantes eleitos. Ou seja, nós votamos em um candidato, ele foi eleito para exercer os nossos direitos, defender os nossos interesses de cidadão brasileiro. Portanto, tendo em vista o índice de corrupção no Brasil, está uma vergonha, está uma decepção. Por isso que eu digo, pode vir o maior candidato com boas intenções, mas ele não consegue governar porque está enraizada a corrupção no nosso país. Ou o povo se reúne para brigar pelos seus direitos e interesses, ou nada vai acontecer. Aqui na Constituição está clara, artigo 1º, parágrafo único: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou seja, os políticos que você votou, por estarem todos envolvidos em corrupção, não vai fazer nada por nós e nem pelo nosso país. Aí vamos lá. E a Índia diz, no mesmo parágrafo único do artigo 1º da Constituição, diz o seguinte: ou diretamente. O que é isso? Diretamente é um poder que emana do povo, que você tem o direito de lutar pela sua liberdade. Você tem o direito de lutar por uma intervenção popular. Quando eu vejo o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, que diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, vamos tirar os políticos que aí estão, que nenhum presta para nada, a não ser serem jogados dentro de uma lixeira e mais nada. Agora, quando diz ou diretamente, é que você, cidadão de bem, eu, podemos lutar, ir às ruas, clamar, brigar, lutar pelos nossos direitos que estão aí previstos na Constituição Federal. Então existe uma grande diferença entre intervenção militar constitucional, é aquela que é pedida por um dos três poderes, legislativo, executivo ou judiciário, que não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Ou seja, os militares, os generais não podem atuar desta forma. Apesar que existem algumas brechas da Constituição, se um general resolver tomar o poder, ele toma, o povo apoia e vai continuar no poder. É assim que tem que ser, porque eleição nesse país, com urnas fraudulentas, urnas mentirosas, todos comprando voto, todos usurpando o dinheiro público e sacaneando o povo brasileiro. Eu
sou contra eleições nesse país. Eu sou a favor que um general assuma o país, seja o presidente do Brasil e venha organizar o nosso país, porque está uma vergonha, uma decepção. Está péssima a situação do nosso país. Mais de 14 milhões de desempregados e não acontece nada. Ou você se organiza, ou você vai à luta, convida o teu vizinho, vamos incutir na mente, vamos lutar por uma sociedade livre e desembaraçada. Não adianta fazer plebiscito, não adianta pedir, porque quando chegar na mão dos deputados, eles não vão aprovar uma lei que seja contrária a eles. É tudo balela, é um bando de gente organizada. Por que que eu sou contra a existência de partido político? Partido político não deve existir em lugar nenhum do mundo. O nome já diz partido. Partido político, a maioria, partido político é uma das maiores organizações criminosas do mundo político para usurpar os cofres públicos e enganar o povo brasileiro. Não só o povo brasileiro, mas no mundo inteiro. Não tem que existir partido político. Se a pessoa quer ser política, ela vai ter que ter um outro segmento para ser um político. Por exemplo, quer ser político, tem que ter curso superior. Você pode não concordar comigo, mas tem que ter curso superior. Você tem que fazer uma prova no seu estado onde você sai candidato. Se você vai ser aprovado ou não. Você foi aprovado no concurso para candidato a um cargo político? Você vai disputar as eleições no seu estado. Você foi aprovado, os mais votados de toda a eleição é que vai ocupar as cadeiras. Agora, essa coligação, essa malandragem, essa sacanagem de unir partidos políticos um com o outro para pegar cadeira, para eleger um candidato que não teve voto, eu sou contra. Tem que acabar com os partidos políticos, porque assim não existe coligações. Coligações que eles inventam, que eles dizem que é para administrar, não é. É justamente para exercer o cargo público em causa própria. Partido político, o que é isso? A maioria dos partidos políticos são formados por grandes famílias, por organizações, para tirar proveito do povo brasileiro. Então, eu sou contra partido político e outra, não tendo partido político, não tem coligação. Então, você pretende ser um candidato a um cargo político. Depois que a casa for toda organizada, o que vai ser feito? Você tem que ter uma vida limpa, nunca se envolveu em corrupção, você tem que ter um curso superior, você iria se inscrever no site do TSE como candidato, você faria a prova, se você for aprovado, você sai candidato. Você foi eleito, você é um representante do povo. Quando o povo elege um candidato, é como se ele estivesse dando uma procuração para ele atuar em seu nome naquele cargo público. Ele não fez um bom trabalho, ele tem que ser cassado, ele tem que ser tirado. É como se você contratasse um advogado para trabalhar, advogar no seu caso, você não gostou do trabalho dele. Você vai lá e revoga a procuração e coloca um outro advogado no lugar daquele que fez cagada, que você não gostou do trabalho dele. Então a mesma coisa que eu digo é o seguinte: candidato, ele não pode ser filiado a partido político. Tem que acabar com os partidos políticos e com coligações. Essa é a real. Ministro do Supremo Tribunal Federal, do STJ, todos têm que ser concursados. Eles não podem ser indicados. Por quê? Um país que indica juízes para exercer um certo cargo na alta corte da justiça são os mesmos que vão julgar os próprios políticos que a indicou. Então, acontece essa palhaçada que você está vendo aí. Fulano é condenado, é colocado na rua. Fulano está preso, vai cumprir prisão em casa. Eu te falo, vamos analisar. Veja só a desproporção que existe entre o poder e quem é pobre e quem é negro. Infelizmente, a lei só funciona para o mais pobre, porque quem é rico não vai para a cadeia, não vai para a cadeia. Eles inventam uma doença, eles inventam que não pode ir para a cadeia. Então é isso. A lei do Brasil é tudo uma farsa. Essa é a real. Então digo, voltando ao assunto da intervenção militar constitucional e a intervenção popular. Intervenção popular prevista no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal.
intervenção militar constitucional prevista no artigo 142 da Constituição Federal, que só pode ser pedida pelo presidente da República, pela Câmara dos Deputados Federais e pelo presidente do STF. Sem isto não vai acontecer nada. Então, meus amados patriotas, vamos se unir, vamos lutar, não vamos aceitar mais essa baderna que aí está. Sargento Roseno, junto com você, une-se a nós, vamos se unir e vamos lutar pelo nosso país.